Olá a todos, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre estrutura atômica ainda, hoje sobre íons. Vamos lá então. Primeiro, definição, né? O que são íons? Todos os elementos, gente, no estado fundamental são representados somente pelo seu símbolo. A gente já viu isso lá em substâncias simples e compostas. Então, os átomos, na sua grande maioria, eles são eletricamente neutros no seu estado fundamental. Como assim neutros? A sua quantidade de prótons no núcleo, né, tem que ser igual ao número de elétrons na eletrosfera. Então, para serem neutros, a quantidade tem que ser igual. Certo? Por quê? Porque assim as cargas positiva e negativa, elas vão se anular. No entanto, durante as ligações, a formação de substâncias, pode acontecer de um átomo ou de um grupo de átomos perder ou ganhar elétrons de carga negativa. E a partir disso daí, formar íons. Gente, importante, só ganha ou perde elétrons. Nunca vai ganhar ou perder prótons ou nêutrons. Por quê? Porque os prótons e nêutrons ficam, como a gente já falou, no núcleo, lá no meio do átomo. Então, como os elétrons estão na parte externa, na parte de fora, é mais fácil que haja a perca ou o ganho de elétrons, tá? Formando-se íons. Então, o que são íons? Íons são espécies químicas carregadas eletricamente porque eles apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons, tá? Com a perca ou o ganho. Tipos de íons. Os íons são átomos que ganham ou perdem elétrons, como a gente falou durante uma reação, e eles podem ser classificados em cátion ou ânion, tá? Então, aqui a gente tem a representação, eu falei o contrário, né? Ânions ou cátions, mas é a mesma coisa. A gente tem a representação aqui, positivo e negativo. Mas você sabe o que significa esses sinais positivos e negativos do elemento? Então, agora a gente vai conhecer. Eles aparecem, gente, para indicar a presença de íons. Então, quando você vira um elemento com sinalzinho de mais ou de menos, está sendo representado um íon. Não é um elemento neutro, não é um átomo, é um íon, tá? Vamos lá, então. O ânion é o íon negativo. Esse elemento, ele recebe elétrons que têm carga negativa. Então, como ele está ganhando elétrons, tem elétrons a mais, o sinalzinho dele vai ficar menos, ou seja, fica carregado negativamente. Então, olhem os exemplos. F-1, O-2. Esse númerozinho aqui, -1 ou -2, indica a quantidade de elétrons que esse átomo ganhou, tá bem? O cátion já é o íon positivo. Ele é um átomo que vai perder elétrons. E assim, com isso, ele adquire carga positiva. Mas por quê? Ele perde e fica com carga positiva. Porque aí, pessoal, ele vai possuir partículas positivas, né, com carga positiva, a mais do que as negativas. Então, aqui a gente tem como exemplo o Mg2+, estão vendo? E o Pb mais 4. Esse mais 2 e mais 4 significa que perdeu 2 elétrons, que perdeu 4 elétrons, tá? Então, o sinalzinho de menos indica o tanto que foi ganho de elétrons e o sinalzinho de mais indica a quantidade que foi perdida, tá? Parece meio contraditório, né? Mas a gente já vai conseguir entender melhor. Então, vamos tomar aqui como exemplo o átomo de oxigênio. No estado fundamental, ele tem 8 prótons no seu núcleo e 8 elétrons, como a gente está vendo aqui, tá? Então, neutro, né? Quantidade de carga positiva e negativa igual. Aí, o que acontece? Esse oxigênio, para ele ficar mais estável, ele pode ganhar de um outro átomo mais 2 elétrons, por exemplo. Então, o resultado é a formação do íon O2-. O O2- indica que ele ganhou 2 elétrons, tá? Então, ele ficou com duas cargas negativas a mais. Se o átomo tivesse ganhado apenas um, seria só um -1 perto dele, como a gente vê aqui no átomo de flúor. Ele ganha 1, fica -1. Se ele tivesse ganhado 3, o sinalzinho dele seria -3, como acontece aqui com o nitrogênio, tá vendo? N-3. Então, gente, esse sinalzinho aí, o número, indica a carga, ou seja, a quantidade de elétrons, que é negativo, né, que o átomo ganhou. Então, esses íons negativos são chamados ânions, certinho?
Agora a gente vai estar falando do exemplo do sódio, que é o Na. No estado fundamental, ou seja, quando ele está eletricamente neutro, ele possui número atômico, que é o número de prótons, né, igual a 11, e também 11 elétrons. Então, partículas positivas e negativas estão iguais, por isso ele está neutro, tá? Então, a gente tem a representação dele aqui. Para ele ficar mais estável, pode acontecer dele perder esse elétronzinho que está bem aqui em cima, por exemplo, né? E aí o que vai acontecer? Quando ele perde esse átomo aqui, ele continua com 11 prótons, mas aí no caso ele vai ter 10 elétrons, ou seja, ele vai ter uma partícula positiva a mais, né? Vai ser uma quantidade maior, uma unidade maior. Então ele vai ter aqui uma formação de um íon positivo, com carga mais 1, representado por Na+. Os íons positivos são chamados de cátions. Então, vamos ver aqui exemplos de ionização de alguns elementos químicos. No caso do flúor, ele tinha 9 prótons e 9 elétrons, considerando o primeiro, tá, gente? Quando ele recebe um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Então, como está passando um, a gente coloca o sinalzinho de menos lá em cima, tá? Outro exemplo aqui vai ser chamado agora de ânion. Outro exemplo é o cálcio. Cálcio tem 40 elétrons. Olha só, ficou 2 mais. Por quê? Porque ele vai estar perdendo 2 elétrons. Então, quando ele perde 2 elétrons, ele fica com 40 prótons, que é positivo, e 38 elétrons, que são negativos. Então, ele não tem 2 positivos a mais, então ele vai ficar com esse sinalzinho 2 mais e passa a ser um cátion. Então, para vocês compreenderem melhor essa explicação, essa parte cátion, onde ganhar e perder elétrons, seria interessante que vocês estivessem acessando esse link que é de uma videoaula muito boa, tá? Para vocês poderem fechar esse conteúdo e compreender melhor, ok? Então, pessoal, nós já encerramos por aqui. Até a próxima. Tchau!